Boa tarde, terceiro ano. Hoje a gente vai estar estudando documentos históricos na página 218 do nosso livro COC 2. O que são documentos históricos? Os documentos históricos, eles são materiais que os historiadores usam para realizar as pesquisas. Esses documentos, eles trazem informações do passado, sejam elas de coisas, pessoas ou objetos. Esses documentos, eles podem ser caracterizados em documentos escritos, livros, documentos, cartas, jornais, etc. Visual, fotos, desenhos, pinturas ou audiovisual, filmes e relatos gravados em vídeos. A gente tem também os documentos orais, que são conversas e relatos. Nestes documentos orais, a gente pode ter como exemplo também uma conversa informal que a gente tem com os nossos avós. Os nossos avós, eles viveram em uma época totalmente diferente da nossa. Então, esses relatos dos nossos avós, eles também são caracterizados como um documento histórico. Por exemplo, a minha avó nasceu em 1928 e se nessa época, em 1928, tiver tido um acontecimento importante e a minha avó presenciou, esse relato dela que ela está me contando serve como um documento histórico. Esses documentos históricos a gente pode encontrar em museu, biblioteca, arquivos arqueológicos, centros culturais e etc. No nosso livro, na página 218, a gente tem alguns modelos de tipos de documento. A gente tem aí uns vasos antigos de barro e o trabalho de arqueologia. Temos também uma pintura das Negras Vendedoras de Ave, 1823. É uma pintura de como era o trabalho nessa época. Agora, passando na página 220, começa as nossas atividades. Como vocês vão fazer? Na questão número 1, está dizendo: o professor disponibilizará várias fontes históricas. Sigam as orientações dele e respondam o que se pede. Neste momento, eu peço a ajuda do papai ou da mamãe para que ajude vocês a entrar no Google e fazer uma pesquisa sobre uma fonte histórica. Não, qualquer uma que seja, você vai lá, vai pesquisar uma fonte histórica, vai ver a que mais te agrada e você vai procurar para responder na questão A. Qual o título do fato histórico que você escolheu? Então, a partir da fonte histórica que você achou lá no Google, você vai pegar e vai colocar aqui o título desse fato histórico. Na letra B, qual foi a fonte histórica que você consultou? O que diz essa fonte histórica? O que ela quer dizer? E na página 221, a gente tem um exercício de ative a memória, que você vai enumerar os tipos de fonte. As fontes escritas, visuais, materiais e orais, igual eu falei para vocês. As fontes escritas são livros, documentos, cartas, jornais. As fontes visuais são pinturas, fotos, retratos, gravuras, desenhos. As fontes materiais são materiais que tinha no passado, brinquedos, roupas, moedas, etc, etc. E as fontes orais, como eu disse para vocês, gravação, relatos e assim por diante. E na questão número 3, vocês vão completar as frases usando as palavras do quadro. Vai completar as lacunas falando se a frase corresponde a um documento visual, oral, material ou escrito. Amanhã eu vou disponibilizar para vocês as respostas das atividades. Lembrando que as atividades de resposta pessoal, eu quero que vocês utilizem a interpretação de texto e escrevam frases concretas. Igual eu falo para vocês em sala, eu não quero frase de sim ou não ou talvez. Eu quero uma frase completinha para a gente saber se você realmente entendeu o conteúdo. Amanhã eu volto com as respostas das perguntas e qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem no nosso Google Classroom, tá bom? Um beijo, bons estudos!